Vamos fazer uma oração no comecinho da nossa live? Antes de mais nada, gratidão aos amigos espirituais que nos possibilitam estarmos juntos nesse momento de oração, nesse momento em que tantas pessoas se privam de tantas coisas e tantas passam por tantas necessidades em tantos lugares. Gostaríamos de ser gratos por podermos ainda termos essa possibilidade de nos olharmos, nem que seja pela internet, de longe, mas sentirmos a vibração que todos temos uns pelos outros. Que nesse grupo nasça uma luz grande, uma luz profunda, uma luz generosa que vai alcançar aquelas outras pessoas que não estão com a gente, mas que necessitam tanto quanto nós necessitamos de amparo, de união e de amor. Que Jesus, nosso modelo e guia, seja aquele que comanda o nosso evangelho nessa noite, auxiliado pelos seus amigos espirituais, por nossos mentores que estão ao nosso lado, nos ajudando durante esse período todo. Que Jesus esteja conosco, que a espiritualidade nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Painho. Gratidão também a todos os amigos que estão acompanhando a gente nesse evangelho, né? São 6h40, a gente começou o evangelho um pouquinho depois das 6h30, até para dar tempo que todo mundo chegasse, separasse o copo d'água, enfim. Copo d'água já separado. Também aqui a gente vai começar, igual geralmente a gente começa, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? O trecho que caiu aqui, pai, o trecho que fala da caridade, é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, né? É um trecho que condiz com o tema da nossa live de hoje pela manhã, né? E que fala, assim, em vários tópicos, né? A maneira mais correta de agir no padrão da caridade. Eu só não sei, pai, se é mais valia a gente ler o item 1, né, que ele prepara mais alguns trechos bíblicos, ou o item 4, que fala do maior mandamento, e a necessidade, o seguinte, o 6, é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu acho que tem mais importância, de repente, a gente ler o item 4. O primeiro é a parábola do bom samaritano, que muitas pessoas conhecem, né? Aham. E aí, pode ser, acho que é legal. Porque A necessidade da caridade segundo São Paulo, é isso? exatamente. É o item 3, o maior mandamento, Boa. e o item 4, o maior mandamento, e o 6, necessidade da caridade. Porque a parábola do samaritano, não só porque muita gente conhece, mas aqui ele se estende bastante, de repente fica muito grande durante a live, né? Ok? Vamos lá então. É o capítulo 15, gente. Fora da caridade não há salvação. A gente vai então no item 4, o maior mandamento. Vamos lá. Então você vai no mandamento maior que é ligado ainda ao samaritano, é ligado ainda do que precisa o espírito para se salvar, ou já vai para mais à frente, necessidade da caridade segundo São Paulo, É o maior que é o mandamento. item É 6. um pouquinho mais para cima do segundo São Paulo, no item 4, Item 4. exatamente. Ok, Vamos lá então. ok. Capítulo 15, item 4, maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. É um trecho bíblico, né, de São Mateus,
Aqui um trecho bíblico de São Mateus. Item 5. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho de salvação. Egoísmo e orgulho, tal é o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amarei a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar seu próximo, nem amar seu próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o fazer contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E aí o item 6, também é um item bem curto: necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, espera, sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque é independente de toda a crença popular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Mostra-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Está aí o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente acabou de ler, que fala justamente sobre isso, né, sobre a importância da caridade como um mandamento, né, de Jesus, e muito bem explicado por São Paulo, que coloca como a caridade acima de qualquer outra coisa, inclusive a fé, né, porque até então a humanidade vinha numa ideologia de que a fé era muito importante, orar era muito importante, mas do que adiantaria, inclusive até na época, orar, fazer valer da fé, né, de transportar montanhas, ser um baita sábio, de entender conhecimentos científicos, se você não pratica a caridade, nada disso valeria, né? Daí que vem, talvez não, daí que vem aquela fala que diz que conhecimento não é sabedoria, né? E a sabedoria, nessa nossa fala, é você exercer
a caridade. E quando ele coloca a caridade acima da fé e da esperança, ele Esperança. está colocando você a serviço do outro, né? Porque a fé é sua, a esperança é sua, é algo seu que você planta no seu coração. E a caridade é quando você dá ao outro. Essa é uma parte da carta aos Coríntios, né? Que o Renato Russo tão bem musicou Sim, sim. uma parte dela, né? É só o amor, é só o amor. E eu acho que Paulo, pela sua conversão, pela forma como ele explica do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, pela forma que ele passou a ver o cristianismo, e foi muito pela dor ali que ele passou por esse processo, Paulo pode falar bem disso, porque depois que ele mudou, enfim, para ser mais simples, de Saulo para Paulo, né, ele entendeu o que ele não fazia, sendo um cara muito inteligente, o que ele não fazia para os outros e o que os outros passaram a não fazer por ele. Porque Paulo foi Foi muito maltratado, perseguido demais. depois que ele se converteu. Então, ele não exercia nunca a caridade para ninguém, e quando ele precisou, não exerceram também a caridade para ele, né? Quando ele necessitava. Então, falar de Paulo, né, que eles colocam no texto como São Paulo, mas falar de Paulo nessa visão da caridade é muito interessante, né? Porque Paulo teve um encontro espiritual com Jesus, né? Então é uma visão diferente. E Paulo, uma das primeiras coisas que aconteceu na conversão de Paulo foi ele ser tratado por Ananias, a qual ele estava indo prender ou matar. Uhum, sim. E Ananias foi e cuidou dele. E isso é a caridade levada ao ponto máximo, Aham, né? isso é amar o Isso é a próximo caridade, acima. isso, Aham, sim, de todas as sim, coisas, sim. Amar a justamente, Deus e amar a próxima justamente. como a si mesmo, né? Tem Isso. algo que eu gosto, eu particularmente gosto muito de falar sobre esse segundo mandamento, né? O eis o primeiro, o eis o segundo, enfim. É, que é assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fugindo só um pouquinho do âmbito caridade, que Jesus ele se preocupou em dizer ao próximo como a si mesmo, e não o contrário. Né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente pode tentar procurar no outro, principalmente parceiro amoroso, né, afetivo, né, estamos falando de estou falando de casal nesse caso, é, dar ao outro um amor que a gente ainda não se deu, né? Ou muitas vezes, quando a gente pratica muito o bem para com os outros, a gente sempre precisa de lembrar de praticar primeiro conosco, para depois a gente conseguir, sem orgulho, obviamente, para depois a gente conseguir praticar o amor para com o próximo, né? Por isso que eu acho que Jesus colocou nesse termo de causa e consequência. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro ame-se, depois ame ao próximo. É, É que a gente fala muito de autoconhecimento aqui, né? sim, De sim, autoconhecimento, de auto-perdão. Você se conhecer, se amar, se gostar e falar, rapaz, eu gosto tanto de mim, eu me amo tanto, que nem você falou, sem orgulho, né? Que eu vou transferir esse amor para outras pessoas também. exatamente, exatamente. E a outra coisa é ainda relacionada àquela questão, pai, que a gente comentou, a gente comenta sempre, vamos bater sempre nessa tecla, hospital, escola e oficina funciona mais ou menos assim. Caridade está aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo para a gente que todo mundo pode ler, todo mundo tem acesso. O livro dos Espíritos, daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho também. Tá ali para a gente ler. Esse conhecimento existe. E não é um conhecimento assim, hoje, né? De outro mundo, algo tão surreal. Ele dá um caminho. Mas cabe a nós, espíritas ou não, praticar a caridade da melhor maneira possível. E embora esteja escrito, às vezes a gente se pega em determinadas situações que a gente não sabe direito como é que vai fazer, o que eu poderia fazer nessa situação, ou enfim. E sabe como é que a gente aprende?
Errando, praticando, tentando, né? Você vai lá e tenta praticar a caridade de uma maneira, de repente ela não tem o resultado que você queria. Ou depois de praticar a caridade, a sua consciência bate um pouquinho e você fala assim: caramba, eu pratiquei, mas a minha finalidade não foi a melhor das possíveis. Eu não estava isento de preconceito, não estava. Eu tenho que melhorar isso. Ou muitas vezes a gente pratica a caridade e de repente não é a melhor forma de caridade, existem outras maneiras, enfim, tudo mais. E isso a gente vai avaliando e isso demanda tempo, é sempre com o tempo. Jesus não virou Jesus assim, né? É sempre com o tempo, errando, aprendendo e tentando praticar a caridade da melhor maneira possível. Eu vou pedir para você dar um pulo lá para frente, filho. Vai já lá no item 10, porque é assim: a gente está falando de Paulo e a gente não manda em nada aqui, né? Quem manda é a espiritualidade, né? A gente acha que vai fazer uma coisa e os caminhos vão Sim, sim. se formando, né? O evangelho é assim. Eu vou falar hoje vai. Não é. Então, nem estava nessa intenção, mas eu preciso frisar para vocês, que tem muita gente que não conhece bem o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, e é muito legal quando você passa a ter contato com a obra, principalmente o Livro dos Espíritos, e você vê no final de cada mensagem quem são aqueles comunicantes que falaram com Kardec. Uhum. Aí você começa a olhar e falar: bom, esse texto realmente não é para qualquer um escrever. Isso tem uma profundidade diferente, né? E o item 10, né, tem a assinatura de Paulo, o apóstolo, de 1860, né? Então, enquanto outros itens faziam comentários acerca do que Paulo passou, falando lá de Coríntios, Mateus, tal, vem o próprio Paulo e manda um recado no item 10. Ele encerra. Eu só queria, filho, só para a gente ver se tem alguém falando sobre o nosso assunto, porque de repente fica perdido aqui, né? Não é o normal no meio do evangelho, tá, gente? Ficar olhando as mensagens, mas como a gente está online, né, vamos respeitar quem está junto com a gente, né? Ó, a Mônica Renata, aquela do Dr. Jeremias, né? Beijo para você, Deus abençoe vocês sempre, abraço, Beni. A Carla respondendo a Amanda, que viu o filme Paulo de Tarso. O livro também, Paulo e Estevão, é fantástico, viu, gente? Uma história fora do... Eu acho a história mais bonita do Evangelho, enfim. Beni pai, Beni filho, obrigado, Sônia. Tô aqui, mãe, minha net não quer funcionar, invadiu o Face do pai. Manuel Nascimento, respondendo para a Rosana. Cristina Almas, Amanda Araújo, Elis, a Ângela dizendo que a voz é igual, deve ser você. Sim. A Mari Sueli, boa noite. Morizar, boa noite. Heloísa Helena Ruivo, boa noite. Edna Lima, estamos aqui outra vez, boa noite. Nadir, bem-vinda. Glória Souza, Valneide, Vilmar Casimiro, som, imagem, ok. Amanda Araújo, Carla Quinde está falando aqui com a Nana Santos, com a Kátia Marisa, com a Cristina Almas, Benício mandando um abraço para nós dois, boa noite. Sandra Iannuzzi, que bonitinho, filho, Sandra Iannuzzi. Olha, Sandra, da Santa Cecília. Faz tempo Beijo. que eu não a vejo. Beijo, Sandra. Legal, show de bola. Espero que ela esteja online ainda, uma queridona. Show. Beijo carinhoso para você, Sandra Iannuzzi. A Carla Quinde, boa noite, Beni Beninho. Edna Lima assistindo, Ana Carolina Lopes, a Valneide, deixa eu ver aqui, Patrícia Oliveira, olha nós aqui outra vez, com gratidão, sempre. Carla Quinde, boa noite, Beni, Vilmar Casimiro, Marli dos Anjos, Lúcia Angélica, Patrícia Oliveira, a Maria Eduarda Godinho, Marli dos Anjos, o Beninho deu a dica do copo d'água, ok, eu fui até o final, deixa eu só voltar aqui. Pronto, ok, lindo livro Paulo Estevam também. Eu quero reler Paulo Estevam, que a edição que eu tenho aqui em casa é uma pequena, que vou te falar, viu? É ruim, eu gosto de um livro um pouco maior, a idade já não permite tanto, né? Mas vamos lá, filho, para o item 10, fora da caridade e nossa salvação? Isso.
Aqui a gente tem as instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Em alguns dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, não vou me recordar se todos, tem esse trecho das instruções dos Espíritos. Geralmente são os trechos que encerram os determinados capítulos, né? E nesse caso, como você falou de Paulo, pai, é ele quem encerra o capítulo que fala da caridade. Então, olha o gabarito, né, para ter essa, né? Vamos lá. Item 10, capítulo 15, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. A palavra desse texto que muda o destino, de repente, já vai nos levar agora para o livro dos Espíritos, é a palavra consciência. Isso! Que está ligada diretamente, nesse caso, à caridade, à consciência. Quando você pensa, vou ajudar, e não ajuda. Quando você ajuda sem pensar, e depois a tua... Porque o pessoal acha que a palavra consciência é só para acusar, não é? A palavra consciência também é para te lembrar. Que bom, você fez o certo. Que legal, né? É o peso. Então, quando você ajuda sem saber que precisava ajudar, sem montar nada demais, falar, uau, ajudei aquela pessoa, foi meio que por instinto. E tua consciência te fala, fez o certo, que bom, parabéns. Ou quando ao contrário, quando você tinha todas as possibilidades de ajudar alguém que estava precisando, e passar reto não ajuda. E aí vai meio na coisa da caridade assistencial mesmo, né? Por aqueles que precisam muito, e o espírita convive muito nesse meio, né? Com as pessoas em situação de rua, com as cestas básicas, com os enxovais para as mamães que estão em estado delicado, né? Esperando seus bebês. O espírita passa muito por isso, por essa caridade presente, verdadeira, que alguém tem que botar a mão na massa
senão a coisa não acontece, né? Quer partir para o livro dos Espíritos, Felipe? Eu só vou comentar uma coisinha que eu queria muito comentar, e aí você levantou, e, enfim. É justamente isso, né? A gente, inclusive, até fez na live o papel do espírita no século XXI, a gente não deixou de citar essa linha da caridade. Porque é justamente isso. Enquanto espírita, que somos, inclusive, até reconhecidos, né, por esse papel de exercer a caridade, né, para com outros, com ou sem religião, a gente não pode perder. É como inconscientemente ou não, a gente não pode perder esse guia do fazer a caridade não por obrigação e não porque eu tenho que ir no centro espírita X toda terça para fazer atividade Y e tenho que ir para que eu possa ser salvo. Eu não sou ninguém para julgar isso, mas assim, será que Deus prefere alguém que vai por obrigação, ou aquele e vai sempre, ou aquele que de repente vai sempre que pode, mas vai porque sabe que está fazendo algo melhor, um bem maior, né? Inclusive, em alguns casos, né? Alguns grupos até assistenciais, né, que fazem trabalhos voltados às pessoas justamente em situação de rua, né, eles costumam dizer, é muito mais que pão, é muito mais que sopa, é muito mais que, enfim, uma entrega, é muito mais do que é conversar, é ver realmente o que a pessoa precisa. De repente é uma pessoa em situação de rua que não está encontrando abrigo, ou uma pessoa em situação de rua que não está encontrando os familiares. Enfim, isso a gente está falando das pessoas que vivem nas ruas, né? E a gente tem vários outros casos, e não só aqui em Santos, outros casos espalhados aí pelo mundo, né? Cabe a gente a fazer a caridade da melhor forma possível e o que esteja justamente ao nosso alcance. Porque é exatamente isso, pai. Quando a gente deixa de fazer, a consciência acaba pesando, né? Vou te perguntar uma coisa agora aqui. Você sente falta do trabalho lá do Luiz Monteiro? Uhum, sim, 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 sim. Talvez aqui para a live, para as pessoas que têm já algum conhecimento, que estudam. Tem gente aqui na live que conhece bastante Uhum. já, que já leu muitos livros e tal, e outras que têm curiosidade, mas talvez as pessoas não entendam quando você fala isso, se eu falar isso fora da live. Mas a gente acordava domingo. Aí sim, depois eu passei para terça-feira, porque era um grupo que estava precisando. Mas eu trabalhei muito tempo domingo lá ajudando, né? Você acorda às 5 horas da manhã. E um pouquinho antes das 6 está lá na porta. Já tem uma fila formada na porta, já com homens em situação de rua. 50. Dos 50, 25, os 25 primeiros que entram vão tomar banho, vão ganhar uma roupa, vão fazer a barba, escovar o dente, tem algo a mais, porque chegaram primeiro, porque não dá, se for atender os 50, não dá no mesmo dia. Mas todos irão, aqueles que quiserem passar pelo passe, passarão pelo passe, todos vão tomar água fluidificada, todos vão tomar o café, o pão a gente faz lá na hora, tem uma padaria lá, um forno, 2 fornos, nós fazemos o café, servimos eles. Quando dá umas 15 para as 8, mais ou menos, aí a gente faz um pequeno evangelho, às vezes eu canto para eles, conto uma história, e aí quando vai dando 8 horas eles vão embora, vão para a rua, né? E a gente tem muita história para contar. Você vai colecionando muita história dessas pessoas que precisam tanto da nossa caridade, e eles não precisam só do pão e do café, e do banho e da roupa. Precisam muito mais que isso. Alguns em situação já bem delicada, no que diz respeito ao contato com as drogas lícitas e ilícitas, com bebida alcoólica ou com as drogas mesmo, vivendo numa região que é bem difícil, ali próximo do mercado municipal, onde fica o centro. Então, o meu trabalho do Beninho é de formiguinha no conceito da casa inteira. A casa toda faz um trabalho lindo e maravilhoso, toda, com todos os seus trabalhadores. A gente é só uma engrenagenzinha do processo. Mas
como nos faz bem. Quando eles aprendem o nosso nome, quando nós aprendemos o nome deles, Sim. na hora de ir embora ele te fala pelo nome, tchau Beni, você fala tchau Paulo, né? Isso vai criando uma coisa tão bacana e muitos deles falam assim, porque o café ali perto, por exemplo, agora não está tendo por causa da pandemia. O café no mercado municipal custa R$ 1 de manhã, R$ 1, né? Muitos deles falam assim, eu venho tomar o café aqui, eu tenho dinheiro para tomar o café lá, mas eu venho tomar o café aqui porque aqui é diferente. Aqui eu Verdade. recebo algo a mais, que é o passe, que é a água, que é o evangelho, que é a música, que é o se sentir numa, num núcleo de pessoas que estão na mesma vibe, né, recebendo da mesma coisa. É maravilhoso. E eu sinto saudade. Eu falando agora me senti Uhum. muita saudade daquela galera lá, de poder estar com eles. É muito gratificante, né? Tem um comentário aqui, pai, dois na verdade, que vão muito de encontro com o pessoal que está participando aqui. A Heloísa Helena Ruivo, a caridade material é mais fácil de praticar. A moral é bem mais difícil. Assim penso. E também aqui a Lilian Pérez, e quem pratica a caridade recebe muito mais em troca. É assim, não é só eu, papai, que a gente está falando aqui, que a pessoa recebe muito em troca, e não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode perguntar para qualquer um que pratica. Qualquer um. Todos falarão a mesma coisa, o quanto eles se sentem beneficiados, quanto o coração deles se enche quando praticam a caridade. Partiu o Livro dos Espíritos, pai? Partiu. Beleza. Assim, essas pessoas, e nós temos lá alguns casos, né? Quando conseguem se livrar desse momento e ser reintegrados à vida comum, digamos assim, à sociedade, enfim, alguns se sentem muito gratificados e tendo a possibilidade, eles atuam com grupos ajudando as pessoas que precisam também. Entendeu? Muito legal. Perfeito. Bora lá. Vamos lá? Bora. Então, caridade e amor do próximo. Atenção, gente, Livro dos Espíritos. Essa aqui é minha edição, é do Salvador Gentili. Pergunta 886. 886. São 886, 7, 8 e 9. Até 889 tem a ver com o estudo. E aí a gente vê se consegue usar todas no horário, tá bom? Perfeito. Começando. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí vem o comentário. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o seu próximo é ele fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Foi o que comentamos lá agora no Evangelho. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela não adentra a indulgência porque nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja de se lastimar, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom poderá realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância. Tem uma coisa que, quando você passa a trabalhar na caridade frente aos irmãos que precisam, e às vezes eu falo isso para eles, e eles ficam te olhando assim, tipo, esse cara é doido. Por hora, eu estou aqui servindo o café e vocês estão recebendo o café. Por hora. Eu não sei o que aconteceu no passado,
e tão pouco sei o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Então, por hora, estamos nessa situação. Ela é sempre passageira. Então, não sei em que grau, mas nós já estivemos em situação bem pior ou bem melhor. E no futuro também. Mas por isso que estamos aqui estudando para ver se melhora, né, a nossa Eu não condição. sei quem falou esses dias, pai, só vou te cortar, é bem rápido. Não sei quem falou esses dias, acho que tinha relação com política, inclusive. Que a partir. Como a gente poderia. Justiça no âmbito político, mas que a gente também pode trazer aqui para o termo justiça divina e tudo mais. É, como a gente avaliaria justiça sem saber onde nós iríamos encarnar? Porque muitas vezes a gente avalia essas situações, e aí está a questão de como a gente trata quando a pessoa é rica e quando a pessoa é pobre, né? Como é que a gente avaliaria a situação da justiça, né? Como é que a gente colocaria essa questão, sendo que a gente poderia encarnar em uma família pobre ou uma família muito rica? Como é que a gente avaliaria isso, né? Isso também pode se levar a pensar. Continuando. Ou encarnar numa família pobre e se tornar alguém bom para a sociedade, caridoso, trabalhador, ou encarnar numa família rica e perder tudo isso. Tem uma coisa que nem todo mundo entende, infelizmente, e a doutrina explica muito bem. Gente, deixar uma coisa bem clara para vocês, na hora de juntar as mãos e agradecer a Deus. Tem duas encarnações que são as mais difíceis. Quando você nasce muito rico, você não tem ideia da dificuldade que é. E quando você nasce muito bonito, com beleza física. E se você nascer com os dois, muito rico e muito bonito, é difícil a sua passagem aqui pelo plano material. São duas encarnações muito difíceis. Nascer muito rico, eu não sei como é. Mas nascer bonito assim me deu um trabalho danado. Eu tava pensando em alguma coisa nesse sentido. Tu foi mais Te rápido. conheço, te conheço, moleque, te conheço. Bora lá, pai. Quer fazer as outras? É, 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Olha a caridade. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e à inimizade. Não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Então vamos lá. Disse Jesus: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e à inimizade? Não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida. Não se pode ter por seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos é lhes perdoar, lhes restituir o bem pelo mal, e por aí se lhes torna superior. Pela vingança, coloca-se abaixo deles. E a vingança só vai atrasar a sua evolução. E aí a gente entra nessa seara do assistencialismo, né? O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a assistência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. E aí ele emenda: reprovais a esmola, então? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A esmola, gente, é antiga, viu? É mais antiga que Jesus, tá? Passando pela terra. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está tanto na maneira quanto no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita,
ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. Eu acho isso, Uhum. na parte assistencial, maravilhosa. E depois vem uma parte, tu está me acompanhando aí? Tô. Na parte de São Vicente de Paulo, filho, que eu sei que você gosta, quer continuar? É preciso. É preciso, eu vou continuar então, Painho. É preciso distinguir então a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre aquele que pede é o mais necessitado. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano deve assistir sem ostentação. Amem-se uns aos outros. Eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca esqueçam que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, independente de estar encarnado ou não, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir, ou seja, guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Sejam, pois, caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dão friamente a quem ousa pedir, mas vão ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os defeitos de seus semelhantes. Instruam e moralizem os ignorantes e os viciosos, ao invés de desprezá-los. Sejam bondosos e caridosos com todos aqueles que lhes são inferiores. Sejam também brandos e caridosos com os seres menos evoluídos da criação e terão obedecido às leis de Deus. E aí, quando ele fala, e aí é um trecho, né, como o papai falou, de São Vicente de Paulo. E aí, quando ele fala dessa questão, principalmente da esmola, quando ele fala que ele não reprova a esmola, mas sim a maneira como ela é habitualmente dada, tem um trecho que a gente comentou, né, uma história de São Francisco de Assis, quando ele vai até aquela grande igreja na capital da Itália e encontra ali, em frente à igreja, né, alguns mendigos, porque era o termo da época, pedindo esmola, esmolando, e aí muitos passavam, né, muitas pessoas que inclusive estavam indo àqueles cultos, passavam e jogavam a esmola. E aí tá totalmente o que foi descrito por Vicente Paulo. Eles jogavam as esmolas para que os pedintes, né, os mendigos, pegassem aquele dinheiro. E aí então vem Francisco de Assis, né, se despe, né, tira toda a roupa e troca de roupa com aqueles moradores de rua, com um daqueles moradores de rua, num gesto assim tão simbólico e ao mesmo tempo tão digno, né, tão maravilhoso que assim consegue quebrar qualquer simbologia, né? E fica a história para a eternidade, né? Uhum, uhum. E aí, filho, encerrando a 889, Ai, pai, peraí, que eu acabei tirando aqui. Não sabia que a gente ia fazer essa. tá comigo aqui. Não, é a última Pode para fazer, pode encerrar. fazer. 88, aí essa que o Beninho leu é assinada por São Vicente de Paulo. E aí vem a 889, que é a última, que é bem pequena. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? A pergunta para os espíritos. Resposta: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. É quando eu falo das leis morais, e aí remete para a gente lá para a pergunta 707, das leis morais. Tem homens e mulheres, seres humanos, que passam por dificuldades a vida inteira, e que ficam velhos ficam idosos morando em situação ruim, sempre faltando dinheiro, sempre faltando tudo, mas conseguem segurar. Por quê? Se você cair para o outro lado, ligado à bebida, ligado à criminalidade, ligado aos vícios com drogas, é, muito provavelmente o caminho será esse, né? De você acabar nas ruas. E
a- a- os problemas com a família, né? Problemas até conjugais, né? É que infelizmente levam as pessoas para esses lugares. E só para deixar assim, como não tem a ver, presta atenção que legal. Ah, que legal, né? Como não tem a ver com berço quando se fala de dinheiro, lá no Luiz Monteiro, nós temos lá ex-professor, dentista, contabilista e gente de toda sorte. Todos têm sua profissão. Todos um dia trabalharam para ganhar o seu sustento e hoje estão em situação de rua. Então, infelizmente, a gente tem que não esquecer de botar grande culpa disso nas drogas lícitas e ilícitas, né, filho? Perfeito, perfeito, com certeza. Tem até, assim, né, tem algumas características, isso até existiu, faz tempo, né, que o IBGE não faz uma pesquisa sobre as pessoas em situação de rua, faz bastante tempo, mas na época o que se descobriu é que entre as principais causas que levam a pessoa no Brasil, né, a irem morar nas ruas, são essas adversidades muitas vezes em casa, né? Separação da esposa, tal e tudo mais, que é assim, o que seria a gota d'água, mas sim, com certeza, as drogas. E eu particularmente acrescentaria que as drogas, enfim, as coisas ilícitas, né? São assim os responsáveis para que as pessoas que estão nas ruas tenham muito mais dificuldade de conseguir sair dessa situação, né? Mas assim, como eu falei de a gota d'água, vai, separou da esposa, foi a gota d'água, é porque muitas vezes muitas coisas levaram a pessoa para que quando isso acontecesse, ela não tivesse estrutura nem familiar, nem intelectual, nem moral, nem de vida, não tivesse estrutura para conseguir aguentar uma separação. Vamos supor, se acontece uma separação, de repente comigo, é uma coisa. De repente, com alguma outra pessoa que está, né, que não está preparado, apto, de repente, Mais mais vulnerável. vulnerável, exatamente, mais vulnerável, é uma outra situação. Aí, de repente, acaba acontecendo dessa gota d'água. Sobre esse assunto, tu quer comentar um. Orai e vigiai, orai e vigiai. Exatamente. Tu quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Porque eu tenho um outro trechinho que eu queria. Mas é um só, prometo. Não, tá de boa, para a gente não atrasar muito hoje. Beleza. Uma outra coisa que eu gosto de falar, Painho, é que o termo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós espíritas a gente gosta bastante de usar, é que fora da caridade não há salvação. E entenda que é fora da caridade, não fora da vaidade, não há salvação. Porque assim como o São Vicente de Paulo, ele faz um texto de uma página para explicar essa questão da caridade, ele coloca bem aqui. é, Lembrem-se também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Tira o mérito do benefício. Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Assim ele nos ensina a não manchar a caridade com orgulho. Então é isso, fora da caridade, não da vaidade, não a salvação. É assim, é difícil saber quando a caridade é feita puramente pela caridade em si, né? Sem orgulho e tudo mais. Aí a gente entra numa outra seara que é bastante discutível, né? Quando alguém divulga a caridade. E divulga muitas vezes em redes sociais. Ah, fiz isso de caridade, fiz aquilo, tal e tudo mais. Eu, Bene, acho importante. Posso estar me contradizendo? Sim, posso estar me contradizendo. Mas é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, partindo do princípio que essa pessoa divulgou por esse motivo, ok. Porque muitas vezes essa pessoa divulga a fim de que outras, ao verem aquilo, possam ter, exatamente, possam ter a oportunidade, o pensamento de falar: caramba, é Só mesmo, isso que eu falaria. é mesmo. Tava esperando você concluir. Se você falasse outra coisa, eu ia entrar nessa Eu vi vibe. tua Só isso que eu cara, te falaria. conheço. É Aham. bem isso, porque assim,
E assim, eu já vi muitos casos de amigos meus, inclusive não espíritas, que fazem trabalhos de caridade, que precisam de ajuda de voluntários, que compartilham nas redes sociais e ao meu ver, eles estão publicando, estão compartilhando essas atitudes para que outras pessoas os ajudem e para que outras pessoas também façam assim como eles fazem. E aí vem um monte Filho, de gente comentando um monte de coisa. Ah, você está publicizando, se você quer fazer pelo bem mesmo, não. por que, que você colocaria isso, tal e tudo mais? Quem tem que julgar, quem tem que julgar não é ninguém, nenhum ser Tá humano, aí, ninguém encarnado. tá aí, É exatamente. outra. Quem vai julgar essa atitude não é. Por exemplo, para a gente, nossa profissão é de divulgar as coisas, de noticiar. Você estudou para isso e eu também. E é o que nós fizemos, você menos por idade, mas fizemos nas nossas profissões. Quando eu falo do Luiz Monteiro de Barros, eu estou falando com muito carinho de um trabalho que eu amo fazer, mas só eu sei o quanto de pessoas eu já atraí para o Luiz Monteiro de Barros para ajudar. Sim, Quando eu dou uma palestra, quando eu estou falando no Núcleo Evolução, as pessoas me falam assim: o que você falou desse lugar é aonde? É ali em tal lugar. Como é que eu posso ir lá? Eu tenho em casa lá 3 sacolas de roupa, posso trazer? Pode. Eu, durante um tempo, faltava muito no centro, eu andava em tudo que era palestra pedindo calcinha usada. O pessoal ria de mim, vendo eu pedindo calcinha usada nas palestras, né? Por quê? Tudo que se doa é para homem, homem, homem. Para mulher, se doa uns shortinhos pequenininhos, blusinha sexy, né? E são menos, né? São poucas mulheres, né? Que graças a Deus que frequentam o Luiz Monteiro ou as casas de assistência. Mas tinha dias que elas falavam assim: eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa, tem alguma calcinha? Não não tem. tinha. E aí eu comecei a pedir nas casas, gente, calcinha usada. Você vai na Marisa, vai comprar 10 calcinhas novas lá na promoção, você vai, não joga fora, lava, bota num saquinho que vai ter uma boa utilidade para o pessoal lá da casa, né? Então, essas coisas meio que nos envergonham, né? Fala assim, como é que eu vou pedir calcinha usada na palestra? Tô nem aí, entendeu? O fim justifica o meio, nesse caso. E mais gente vai chegando, aqui na live mesmo, tem gente que eu sei que foi já o Luiz Monteiro, porque um dia eu falei na palestra, a filha foi, é assim que acontece. Então, é, quando uma coisa que ostenta, que eu ajudei e tal, que parece que você sente que tem alguma coisa ali errado, mas quando você faz que é para divulgar o trabalho e para atrair mais pessoas para o trabalho, é assim que acontece, normal, faz Sim, parte. sim. Só quem realmente faz, né, pratica ali a caridade, tá próximo, realmente sabe, né, entende o quanto realmente eles precisam, né, de coisas simples, né, Sim. de utensílio, de roupa, Ah, enfim, coisas que são tão simples pra gente, pra eles são básicas e falta, né? é. Eu diria o seguinte, por exemplo, lá do Luiz Monteiro, o Max, nosso amigo Max, trabalha com filmagens, tira mais foto, faz mais vídeo e posta coisas mais que eu, né? Eu não posto, mas não sei por quê. Não acontece de eu tirar uma foto e postar, né? Eu não posto, mas não tenho nada contra quem faz o trabalho, que vai lá assistir quem está precisando, posta, divulga para atrair mais pessoas. E para atrair mais colaboradores. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Cuidar de 50 pessoas por dia. De manhã, 50 pessoas por café e à noite, 180 jantas. Todo dia. Não é fácil. Você precisa de muita ajuda. Então, quando você divulga, as pessoas vêm te ajudar. É assim que é. Assim como o lar de idosos também, que nós temos lá a República. Sim. Precisa de ajuda. E aí, quando você divulga, a ajuda aparece. É assim que é. Perfeito, é exatamente, porque é necessário, assim como a gente falou hoje de manhã, né, sobre os custos das casas espíritas tal e tudo mais, são daí já partindo para um âmbito um pouco além da caridade, né, para a casa espírita poder funcionar, a ajuda é bem-vinda com certeza, né, até para quitar os custos, né, muitas vezes as casas espíritas
estão em lugares que são Estava no alugados. assunto de manhã isso. Exatamente. São alugados, tal, enfim. É bem nessa linha mesmo. Mas, inclusive, só para finalizar, sobre a questão dos comentários das pessoas, eu acho mais ou menos assim. Quem critica, no caso desses meus amigos, que não são espíritas, que fazem o trabalho e outras pessoas vêm criticar a publicização, entre aspas, desses trabalhos, quem critica poderia estar fazendo muito mais se ao invés de criticar tivesse ido lá ajudar ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, né, na ação, na caridade, ajudar muitas vezes qualquer que seja no que ela poderia saber fazer, né, ao invés Vai lá, de criticar. ajuda, dá. Então, ninguém vai reclamar. Dá lá a sua lição, vai lá, ajuda e não publica. Exatamente. Importante é ajudar. Filho, vou passar nos recados aqui para a gente já Pra pensar no gente encerrar, encerramento. beleza. A Mari Sueli está falando do projeto Esculpir. Tem crianças do projeto Esculpir que têm pais dependentes químicos, muito triste a situação deles, né? A Mari, salvo engano, é mãe da Thalita, que frequenta o núcleo, que foi lá no Luiz Monteiro porque se interessou. Não é isso, Mari? Viu como é legal? E a gente vai se interessando, né? Heloísa Helena, boa noite. Tanemara Brandão, boa noite. A, a Lilian, deixa eu ver aqui, falando com a Heloísa. A Vera Regina, boa noite. Patrícia Oliveira, boa noite. O Centro Luiz Monteiro de Barros também ajuda essas crianças do Esculpir, não é? Um verdadeiro exemplo de caridade, Assim, E são jovens, tocam violão. Tem uns moleques lá que tocam violão, Beninho, que você fala, uau, que vergonha. Sim. Helena Cristina, boa noite. Boa noite, Beninho. Patrícia Oliveira. A Mari Sueli, Nádia Sampaio. A Lilian Pérez, penso que o bem, por muitas vezes, é apagado. Acredito sim que devemos divulgar a caridade, nossas boas ações, porém sempre na intenção de contagiar mais pessoas e praticá-las, diz a Lilian Pérez. E jamais humilhando quem recebe ou vangloriando quem dá. Caridade é dever de todo cristão. Muito bom. É aquela coisa, né? Que o mal ele é para frente, ele é arrojado, ele se mostra, né? E o bem muitas vezes ele fica ali, né? Na dele e fica acanhado, né? A Eliane Pinheiro, boa noite. O Vilmar concorda plenamente com a afirmação do Beninho. É um processo desencadeado. Até uma pessoa chegar a morar na rua, as brigas familiares e as drogas são um atenuante. É isso aí. A Lilian Pérez concordando também com você. Regina Ribeiro. A Valquíria, boa noite. Chegou atrasada, sim. Começou às 6h30, Valquíria. Lilian Pérez. Anessa Cavazini. A ajuda vem como forma de caridade. Todos ajudam. E toda ajuda é bem-vinda. E hoje temos ferramentas, internet, para serem usadas também. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Né, Felipe? Perfeito, Painho. Acho que agora encerramos. Lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, também do Livro dos Espíritos. A nossa live, os nossos Evangelhos no Lar, a gente depois também compartilha lá na nossa página do YouTube, de repente até com uma qualidade um pouco melhor, de repente não, com uma qualidade melhor, porque ao vivo fica travando um pouquinho e tal e tudo mais, e depois no YouTube fica mais redondinho. De repente, igual comentaram aí que perderam a Valquíria, né, que perdeu o comecinho, depois vai lá no YouTube, Valquíria, que vai estar lá, tá bom? A partir de amanhã a gente já coloca a live do Evangelho no Lar. Hoje a gente tentou fazer num ritmo mais evangelho mesmo, né, pai? Cada vez mais com a característica do evangelho, chamando o pessoal para participar nos comentários e tudo mais, mas focando mais na parte dos livros mesmo, né? Até para incentivar que as pessoas também façam junto com a gente, comentando, participando dessa maneira. É sempre muito bom. A Heloísa Ruivo me ofereceu aqui um livro que ela falou que tem Paulo e Estevão Grandão, aceito, vizinha. E a Mari está respondendo, sim, Beni, foi a Thalita que me levou para o Luiz Monteiro de Barros. A Thalita, veja só, então, eu comentei alguma coisa do Luiz Monteiro, eu sempre falo do Luiz Monteiro, tenho total liberdade de falar do Luiz Monteiro em qualquer casa que eu vou dar palestra, sempre falo, né? Que é uma casa que me acolheu muito bem, me ajuda a desenvolver
né? Qualquer trabalho que eu possa fazer. Então, ah, a Thalita viu eu falando aqui no núcleo, foi, frequentou, levou a mãe dela gosta também, e é assim que funciona, é assim que as coisas vão acontecendo, né? E a Thalita, que é a filha dela, quando tem bingo, quando tem almoço, a Thalita que é advogada e conhece um monte de gente, ela vende um monte de convite, ela perturba todo mundo, fala, bem, vendi mais 10, vendi mais 5, imagino, eu fico imaginando, a Thalita fica no pé do pessoal, pelo que eu noto, né? É necessário, os almoços que se fazem, os bingos que se fazem são Pois necessários é. para que essas obras também não parem, né? A Lilian falando ficou muito bom o Evangelho hoje e a Valquíria Mendes também. Se eu falar uma coisa para vocês, tanto nas lives que eu faço diariamente, como domingo de manhã, eu e Beninho de pai para filho, quanto no Evangelho. Por favor, comentem, deem suas opiniões, falem. Um livro que eu já li, aconselhem as pessoas. Ó, tem um livro tal que eu li que eu gostei. Ou fala do assunto, na caridade também eu frequento tal. Por favor, para não dar essa impressão que está aqui só e está só eu e Beninho falando, mas a gente quer dar o feedback de vocês para que as pessoas se mostrem também e participem, tenham mais vontade de participar cada vez mais do que liga à espiritualidade, né? Isso já acontece, mas a gente quer que justamente isso aconteça cada vez mais e inclusive dê sugestões, tal, tudo mais pra gente, do que vocês estão achando, tal, enfim. Fazer oração, pai? Vamos assim, ó, eu estou tendo aqui Pode ir. um insight, vou fazer um pedido para vocês. Eu ia falar que é agora, mas não é. Vou incomodar vocês um pouquinho para fazer um teste, tá? Eu prometi, e prometi para mim mesmo, que a partir de junho, que é amanhã, dia 1º de junho, eu começo a entrar de manhã, no horário que eu fazia a rádio de manhã, acho que tem uma característica muito forte comigo de manhã, né? Às 9 horas, para fazer uma mensagem, uma coisa rápida, de alguns minutos, todo dia de manhã, ok? E me parece que está tudo certo. Então, agora às 8 horas eu vou fazer o evangelho aqui em casa, com minha esposa e com Laurinha, com Letícia e com Laurinha. Faço aqui em casa. E às 9 eu vou fazer um teste. Quem puder, quem se inscreveu já no canal, no meu canal no YouTube, com o sininho, já vai receber notificação. E aí a gente consegue dar uma afinada. Ó, quem não ativou o sininho, por favor. Quem não curtiu a página, o canal, por Tá. favor. E aí eu vou botar um link na minha página e na nossa página de pai para filho, que aí você clica no link, vai para o YouTube. Às 9 horas eu faço isso, tá bom? Só para ver os comentários ali, o chat subindo, como é que tá, quantas pessoas entraram, só para dar uma testada de uns 15 minutos, 20 minutos, até meia-noite. Começa às 9 da 15 a manhã. 20 minutos, né? 15 a 20 minutos, só para dar uma testada, para ver se está tudo ok na transmissão, com som, com voz, para eu já começar a fazer pelo YouTube, era uma promessa minha, né? E aí depois, esse também nosso aqui, vai passar para o YouTube com certeza, tá bom? Só os últimos recados aqui, filho. Algum comentário sobre. Benício, parabéns pelo Evangelho, obrigado, irmão. Muito edificante fazer a caridade, Valneide, obrigado. Gratidão pelo Evangelho, Elis Regina, parabéns a vocês por esse gesto de amor ao próximo, obrigado, Valneide. Nós ganhamos tanto quanto todos vocês. A Nessa, eba! A Elisa Ruiva, a divulgação da espiritualidade com vocês, Beni Pai e Filho, vem fazendo, para mim é uma forma de caridade. Muito obrigado. Que maravilha, todo dia às 9 da manhã. Isso, Marli. E a Vera Regina do Nascimento também. Vera Regina Lima do Nascimento. É isso aí, filhote. 9 horas, do só um oi aqui via YouTube para ver se está tudo bem com a transmissão, tá bom? Beleza, beleza. Vou estar lá. 9 horas da manhã eu vou estar lá assistindo. Não, digo agora, 9 horas da noite para testar, Ah, e tá. aí 9 horas da manhã. 9 horas da noite agora para só fazer um teste, que amanhã para mim não entrar amanhã às 9 da manhã com coisa errada. Então eu quero fazer um teste agora, né? No Beni Coquito, o canal é Beni Coquito, tá bom? Para ver se tá tudo ok. Beleza? Beleza. Tu tá com a música fácil aí? Se não, vamos assim mesmo. Tô. Não, tá aqui. Quer fazer a oração de encerramento? Pode fazer. Beleza. Nesse momento, pedimos para que todos os nossos amigos que estejam participando, fazendo parte do nosso Evangelho no Lar,
para que, juntamente conosco, fechem os olhos e a cada nova respiração sintam o corpo e o espírito se acalmando cada vez mais. Nesse momento também ligados aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos do outro lado, nos encontramos com eles e agradecemos profundamente pelo amparo, pelo auxílio, pela caminhada, por tudo que nos é feito, que nos é dado. As oportunidades, as adversidades, as lições, as manhãs e as noites também. Agradecemos também a espiritualidade superior, aos nossos amigos, espíritos de luz, que nos auxiliam também diariamente e que foram também tão importantes na divulgação e na codificação da doutrina espírita. Aos amigos que nos deixaram grandes ensinamentos, que a cada domingo, comigo e com meu pai, podemos ter a oportunidade de compartilharmos juntos com os amigos que também fazem parte da nossa live. E por fim, e tão importante, a Deus, a quem nós amamos em primeiro lugar, com todo o coração, com toda a alma, para que Ele continue abençoando o nosso planeta, as pessoas que passam por dificuldade e as pessoas principalmente que precisam muito mais do que nós. Aqueles que precisam das nossas atitudes enquanto irmãos que tentamos a cada dia praticar a caridade. É a eles que nós dedicamos esse evangelho desta noite, para que lembremos todos os dias, cada dia mais, da importância de estender a mão antes que nos fosse pedida para que estendêssemos a mão. Que assim seja, graças a Deus. Partiu, pai? Ah, tem a água. Partiu. Tava com sede, cara. Foi uma garrafa toda. Isso, Heloísa, 21 horas. Só fazer um teste no YouTube. Eu vou colocar o link aqui nessa página também, tá bom? Para ninguém se perder. Então, 9 horas entra aqui uma mensagem com um link lá aonde eu vou estar. Isso, Vilmar. Teste 21 horas, tá bom? Uhum. Obrigado, Vilmar. Obrigado, Carla. Obrigado, Vera Regina. E a Marli, obrigado. Todo dia, 9 da manhã, isso aí. Obrigado a vocês. Beijo carinhoso. Elis Regina, Vera também. Filhão, beijo no coração, te amo. Também, pai. E vamos nos falando. Beleza. Boa evangelho aí. Eu também tenho reunião agora à noite. e boa live hoje à noite e amanhã. Benção, te amo. Ficar com Deus. Tá bom. Abraço, gente. Beijo no coração. Tchau, gente.